3,15. Me ajuda aí. Primeiro. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. 1 Timóteo 3. Onde é que tá? É o 2. 2,15. 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. Olha lá. Procura apresentar-te a Deus meia boca. Irmão, olha só. Quem é que passa de ano? Aí eu pergunto para você, você é só um aluno ou é um estudante? Qual que é a diferença, pastor? Aluno só assiste a aula. Estudante, quando sai da aula, que ele começa a estudar, porque ele vai rever tudo aquilo que ele ouviu. Amém? Tem muita gente que reclama dos professores universitários, né? Que eles vão lá, manda ler 3, 4 livros e acabou a aula. Você tem que se virar. Mas ele está transformando você num estudante. Em alguém que não vai aprender só por aquilo que ele fala, mas vai aprender por aquilo que está escrito. E nós cristãos é que somos preguiçosos demais. Eu estava lendo um livro agora, tenho que terminar de ler ele. Essa semana eu me determinei a terminar de ler ele. Faltam, se não me falha a memória, 160 páginas para mim ler. Então eu vou ter que dar um jeito até sexta-feira, eu quero ler. Vou criar tempo para terminar de ler. O que acontece? Um cara do ano de 1800 falou assim, eu fiquei envergonhado, confesso a você que eu fiquei envergonhado, me deu vergonha. Porque a mente do cara está tão à frente do tempo que ele escreveu assim, eu não peguei a frase ali, a escrita bem certinho, não anotei. Ele escreveu assim, que se cada cristão vivesse a realidade da Bíblia, não teria um ímpio que criticasse ela. Vou falar de novo. Esse cara disse assim, Pember, o sobrenome é Pember, G.H. Pember, eu não me lembro o nome, é um nome lá, uma sopa de letrinha. Mas ele escreveu assim, que se cada cristão vivesse a palavra, lesse a palavra, vivesse por ela, a praticasse, não teria um ímpio que sequer iria pensar em falar mal das Escrituras ou tirar algum sarro ou fazer qualquer comentário sarcástico ou crítico sobre ela. Ó, irmão, eu vou ser sincero com você. Eu não sei o que você pensa, mas a minha vontade, sinceramente falando, é de enfiar a Bíblia goela abaixo para alguns cabeção. Sou sincero, essa é a minha opinião. Irmãos, presta atenção, olha o que Paulo disse, o que João disse e o que Pedro disse. Esses camaradas saem do meio de nós. Os que fazem confusão saem do meio de nós. Aprendem e depois saem para fazer confusão, porque se acham eruditos. Gente, assim, por isso que eu falo para vocês, eu falei isso, agora eu vou repetir para vocês aqui. Você pode assistir qualquer coisa pela internet, mas antes de você assistir, vai comparar com a Bíblia. Tem gente que está se perdendo, porque começa a querer colocar na Bíblia aquilo que Deus não mandou. Lembra o que o Senhor disse? Que aquele que acrescentasse alguma coisa além, Deus também iria acrescentar nos flagelos? Aí é que está, esse é o problema. Entendeu? Na verdade, eu já expliquei isso aqui em outras aulas atrás, existiam 3 ciências, né? No começo, da classe mais erudita no passado. Eram os teólogos, os filósofos e os cientistas, certo? A filosofia fazia o intercâmbio, ou o meio campo entre as duas, entre a ciência e a teologia. Só que a filosofia, ela foi criada para isso. Só que a filosofia acabou se tornando um meio próprio, começou a querer, vamos assim dizer, entre aspas, caminhar com as próprias pernas. Aí acabou confundindo tudo. E o que acontece com a maioria desses homens é que eles estão estudando
né, com eruditos que não vivem pela fé. Mas olha o que está escrito na Bíblia. O justo viverá pela fé no quê? Na palavra. Exato, eles estão já no automático. Eles não acreditam mais na palavra. A mesma palavra que eles pregaram, agora eles estão vomitando. Porque assim, irmãos, assim, ó. Para não ofender homossexual, para não ofender quem gosta de tomar uma cerveja, quem gosta de tomar um vinho. Essa é a verdade. Entendeu? Exato. Ó. Lembra da frase que eu falei aqui domingo? Quem lembra? De Charles Spurgeon. Que nos últimos dias não haveriam mais pastores alimentando as ovelhas, mas palhaços dando comida a bodes. É o que está acontecendo hoje. Que virou uma palhaçada, sinceramente, sim ou não? Está todo mundo agora querendo se dar o direito de reescrever a Bíblia. Ó. Irmão, vamos falar sério? Você olhando para a minha vida, seja sincero mesmo. Dá para comparar a minha vida com a vida de Paulo? Claro que não, irmão. Nunca. A profundidade que esse homem vive, que até hoje a gente aprende com ele. Aí nós, por mais tecnologia que tenhamos, deixa eu te falar uma coisa, se você não cuidar, a tecnologia vai te afastar de Deus. Vou falar de novo. A tecnologia te afasta de Deus. Porque quanto mais você mergulha na tecnologia, menos você acredita na fé. Na verdade, as duas deveriam caminhar junto, a ciência e a teologia. Porque uma comprova a outra. A teologia, claro, a Bíblia Sagrada é a verdade. Só que muitos hoje, infelizmente, estão se perdendo no caminho. Mas na Bíblia falava sobre isso, que eles iam sair do nosso meio. Então, tudo que você for ler, tudo que você for ouvir, irmão, vá comparar com a Bíblia. Eu vou falar. Estou coçando a minha canela. Posso falar? Posso quebrar tudo? Val, anota isso aí, Val. Você tem que ter um papel e uma caneta aí. Coloca na tela aí para mim o texto de Gálatas, capítulo 5. Deixa eu ver aqui. Carla, Suelen, Jefferson e pastora. Fiquem em silêncio agora. Em silêncio. Ok? Vamos lá. Gálatas capítulo 5, verso 22. Põe na tela. Olha na sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia aí. Abriu a sua Bíblia? Irmã Eliane, lê em alto e bom som. Vai. Ok. Beleza. Quantos são os frutos? Conta aí para mim. Quantos frutos? Quantos frutos? Pamela, não te ouvi. Mentira. Nós aprendemos errado. Eu vou te ensinar a verdade. Como é que está escrito lá? Cadê o plural, então? Como é que se diz que é 9? Dá uma glória a Deus, Valdirene. Diga misericórdia, Larissa. Como pode uma árvore dar vários frutos? Val, bota a mão na cabeça assim. Diga assim, tradição, sai de mim. Que a tradição ensina. Você não é professora? Cadê o plural? Irmão, escreve essa frase aí para mim. Escreve aí, Yuli. Bota lá no quadro para eles. A nossa fé
Escreve assim: a nossa fé é maravilhosa por causa dos detalhes. Exato. Exato. Onde é que está escrito isso? Não vai achar. É isso. Falam que isso é versículo. Não sei de onde é que está. O dia que achar, me avisa. A nossa fé é maravilhosa por causa dos... E por causa de um detalhe, você pode perder a sua entrada no reino. Olha o que diz nas cartas ao Apocalipse. Cuida do que você tem para que ninguém roube. Por um detalhe, você pode perder a tua entrada no reino, não na salvação. Ó, reino, não salvação. Volta lá o versículo agora, Yuli, que eles já escreveram a frase. Gálatas 5:22. Olha lá. Mas, lê para mim, Eliane, de novo. O fruto. O fruto é? O fruto é o amor. Amém? Talvez um de vocês devesse me perguntar assim, mas e as outras coisas, pastor? Irmão, presta atenção. Você já viu uma laranja da melancia? Uma laranja da melão? Hã? Mas a laranja tem várias qualidades. O fruto é o amor. O restante é como ele se apresenta. Escreve isso aí, crente, pelo amor de Deus, pra você não esquecer. Não existe um tipo só de laranja. Tem laranja Bahia, laranja pera, laranja lima e aí por diante. Sim ou não? Várias qualidades de uva, mas é uva. Várias qualidades de maçã, mas é maçã. Várias qualidades de goiaba, mas é goiaba. O fruto é o amor, que se apresenta de várias formas. Em alegria, em paz, em longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ó, sabe onde é que está escrito isso aí? Quem quer saber, diga amém. 1 Coríntios 13. O amor é... Estou provando para você, crente. Dá um glória a Deus, Eliane. Não, assim não, mais alto. Que o Rocha hoje está com queixo de concreto. Não fala nada. Eu estou quebrando a tradição, né? Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 13. Coloca lá para mim, Yuli. Acho que é o verso 4. 1 Coríntios 13, 4. Ó. Coloca o 3 antes para nós entendermos um pouquinho melhor. Ó. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o fruto. Agora coloca o 4. Ó, o amor é benignidade, não é invejoso, longanimidade, o amor não se trata com leviandade, não se ensoberbece. 5. Não se porta com indecência, não busca os seus próprios, não se... Lembra da mansidão? Olha lá, não suspeita mal. 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 8. O amor nunca... O fruto é o... Vê se não esquece isso, viu? Quando você for iniciar culto. Falar de novo os frutos do Espírito, eu vou te matar. Pamela, você que é professora, estou falando alguma besteira? Fala alguma coisa, Marcelo? Tá travado aí por quê? Aprendeu que é os frutos, né? Vamos para a nossa revisão? Amém? Ou você quer mais? Irmão, aqui ó, tá cheia.
A manga tá cheia, né, Buga? Glória a Deus. Vamos lá? Relembrando a aula passada, então. Colossenses 1, 16, 17. Tudo foi criado em Cristo, tudo nele. Amém? Tudo em Cristo. Amém? Põe na tela o texto aí para nós, Yuri. Colossenses 1, 16, 17. Nós estávamos discorrendo o capítulo 1, certo? Estou voltando um pouquinho para você relembrar. Olha lá. Porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos. Irmão, ó, você que tem sua Bíblia aí, depois nós vamos voltar nisso aqui, ó. Se der tempo hoje, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Tronos, dominações, principados e potestades. É a mesma coisa lá do Efésios capítulo 6, quando fala que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Amém? E que nós temos que vestir toda a armadura de Deus para resistir aos principados, potestades, dominadores e forças espirituais da maldade. Amém? Só que assim, ó, nos foi ensinado pela tradição que quando se fala de principados, potestades, dominadores e forças espirituais da maldade, só se fala do mal, né? Mas nós esquecemos que uma terça parte só caiu. Uma terça parte dos dominadores, uma terça parte das potestades, uma terça parte dos principados e uma terça parte dos tronos caiu. Mas os outros 2/3 de tudo continuam em pé. Então são hostes da maldade que está sendo citada ali. Aqui, não nesse versículo. Esse versículo está falando de tudo. E Jesus está acima de tudo, qualquer coisa. Mas lá na carta aos Efésios, né, que fala sobre isso, ali está falando só dos caídos. Que a nossa luta é contra os caídos. As potestades caídas, os principados caídos, os dominadores e as forças espirituais da maldade ou os tronos, né? A nossa luta é contra os caídos. Mas existem ainda hoje milhões de potestades que estão a serviço de Deus, ao lado de Deus, os chamados anjos da luz. Amém? Então não esqueça, quando se falar sobre principado e potestade, lembre-se de que não são só os caídos, porque caiu só uma terça parte. Amém? No céu, ao lado de Deus, continua tendo os principados, as potestades, os dominadores, as forças espirituais, só que também do bem. Amém? Então olha lá, em Cristo foram criadas, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele para... Amém? Volta lá, Yuli, no resumo. Ah, faltou 17, coloca o 17 na tela. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aqui tem um mistério tremendo. Esse versículo aqui do 17 está conectado lá com Gênesis 1, 26. Intimamente conectado. Em Gênesis 1, 26 diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e... A nossa imagem e... A nossa imagem e... Ih, parece que você está com dúvida. Abre a sua Bíblia e lê lá então, crente. Amém? O versículo de Gálatas está intimamente ligado com esse versículo. Volta lá, ó, Gálatas, de Colossenses. Volta lá no Colossenses 1,17. Vamos ver lá. Deixa a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 1. E nós vamos acompanhar na tela o 17. Ó. E ele é antes de todas as... Antes de tudo, é Cristo. Amém? Por que está intimamente ligado? Olha só. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e... Eu não devia ensinar isso aqui, porque isso aqui você só iria aprender lá. Se aprendesse lá. Presta atenção. Deus é espírito, sim ou não? João 4, 23 e 24. Sim ou não? Como criar um ser humano de carne e osso se ele não tem imagem visível? Como criar um homem, barro, se não tem uma imagem, se não tem um molde?
Esse versículo já está respondendo. Lembra que eu falei na aula passada que não é acidente de salvação, mas é plano de salvação? Então, antes de criar qualquer coisa, Deus criou uma forma de resgatá-la. Vou falar de novo. Antes de criar qualquer coisa, Deus antes criou uma forma de resgatá-la. Como assim? Antes de formar o homem, o formato homem, Deus cria um corpo de Cristo. Olha lá, está escrito. E ele, Cristo, é antes de todas as coisas. Olha só, façamos a nossa imagem corpo físico. Mas não tinha. Então eu faço primeiro o corpo de Cristo. Deus faz primeiro o corpo de Cristo. O primeiro molde não foi Adão. Ele é antes de todas as coisas. Verso 16. Então, antes de criar qualquer coisa, Deus primeiro criou uma forma de resgatar. Porque o corpo de Cristo não tem falha. Olha que coisa extraordinária isso. Está me entendendo? Sim ou não? Ele é antes de todas as coisas. Não se pode criar um ser humano à imagem e semelhança, você não tem uma imagem. Então ele primeiro faz o corpo de Cristo. E deixa lá. Aí ele olha. Porque façamos a nossa imagem e semelhança. Mas eles não tinham uma imagem, um corpo físico. Então primeiro ele faz um corpo para Cristo. O Pai faz um corpo para ele mesmo poder reencarnar. O Pai faz um corpo e deixa lá, esperando. Para que um dia ele pudesse habitar no meio dos homens. Não é acidente de salvação, é plano, é plano. Foi tudo planejado. Ele é. E ele é. Antes de Adão, ele já veio antes. Lembre, Cristo, o mistério oculto em Deus. Diga. Continua. E você não dá nenhum glória. Fala tudo isso e não dá nenhum glória. Ah, pelo amor de Deus. Eu não sei se ele está amortecido por causa da revelação ou o que é. Como eu vou reproduzir algo igual a alguma coisa que não existe? Primeiro o Cristo. Primeiro, antes de todas as coisas. Ah, irmão, eu tinha que falar um negócio para você hoje, mas não vai dar tempo. É muita coisa, senão nós não vamos conseguir nem entrar na aula. Nós nem entramos na aula ainda. Estamos só revendo. Ele é antes. Antes de sequer fazer o corpo de Adão, ele já fez o corpo dele. Ele é. Você mesmo já respondeu para você mesmo. Olha como é maravilhoso. O alfa? Ah, para de graça. Bugou. O buga bugou. Gente, olha que extraordinário isso. Você está me entendendo? Quer que eu explique de novo? Porque eu estou falando agora. O que o Espírito Santo está me revelando, eu vou falando. Por isso que você tem que anotar. Ô, Yuli, pega as frases e vai escrevendo para eles aí que eles estão tudo bugados aqui. Ó, vamos. Ó, da mídia aí, quem topa tirar o buga do grupo? Levanta a mão.
É. Amém? Fechou? Volta lá, Yuli, pro resumo, então, para nós entrar na aula. Eles não aguentam essa revelação. A Larissa mesmo não está fazendo nada. Qual parte que você não entendeu? Cristo é antes de todas as coisas. Alfa, é que nem o André lá, aquele dia, o que você colocou lá das páginas? O nada e o tudo, né? O tudo e o nada. Alfa e ômega. Ele é antes, está escrito. Lá, ó. Nele foram criadas todas as coisas. Amém? Ó, como é que começa o Evangelho de João? Fala de novo. Ele fala assim como se fosse natural. Não, é que ele já sabia disso, por isso que ele está tranquilo. Hã? É. O velho. Parece a Dilma, né? Só não vamos tocar vento. Amém? Tá, então vai lá. Vou esperar vocês. Vocês não vão me deixar entrar na aula hoje, né? Exato. Olha lá, enquanto você anota ali, eu vou pegar o texto de João, capítulo 1, verso 1. Ó, ele estava no princípio com Deus. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Como vou fazer uma imagem se não fizer ele antes? Anote isso aí, gente. Se falei, não me lembro. É tanta coisa, Buga. Tanta coisa nova. Às vezes eu falo para Deus assim, Senhor, faça eu me lembrar das primeiras aulas da Seiva, que nós passávamos, tudo. Não lembro. Aí Deus diz assim para mim, me faz lembrar de Paulo, prossigo para o alvo, para as coisas que estão adiante de mim. Da terra, Adão. Exato. Exato. O que eu me revolto é com uma coisa. Sim, claro. Jesus no laboratório. O corpo de Cristo, né, na verdade. Isso só reforça aquela tese que eu disse para vocês outro dia, não lembro se eu falei aqui na aula, ou se eu falei no privado para alguns. Isso só reforça a tese de que quem foi para a cruz não foi Jesus. Jesus nunca esteve na cruz. É? Uhum. Jesus nunca foi para a cruz. Nunca esteve lá. É só a tradição que ensina. É. O que deu? O André não está anotando nada, em vez dele anotar para ensinar a Larissa. Ele fica lá, ó. Aqueles olhos murchos. Hã? E se eu te contar que Adão estava do ladinho de Eva, quando ela comeu do fruto? Ah, eu não posso falar isso, senão eu vou sair da aula. Nunca devemos, você homem, nunca mais culpe Eva. Nunca mais. Mulheres, eu devia falar essa revelação, mas como as mulheres não deram nenhum glória, não vou falar. Vamos continuar, que as mulheres continuaram sem dar glória. Olha lá. Amém? Verso 3 de João 1. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Isso só, ó, se você abrir a sua Bíblia aí em João, capítulo 1, verso 1 a 3, você pode colocar a referência do ladinho desses 3 versículos. Coloque Colossenses 1, 16 e 17. E aí você coloca lá também Gênesis 1, 26. Coloca esses versos assim escrito assim do lado do seu jeito aí para você entender. E quando você estudar sobre isso, quando você ouvir alguém falar sobre isso, você vai ter que conectar esses 3 textos. Amém? Gênesis 1, 26, inteiramente interligado com Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17, que também se conecta com o texto de João, capítulo 1, verso 1 a 3. Amém? Louvado seja Deus. Vamos adiante? Podemos ir? Vamos lá, aí nós passamos para os níveis. Cristo aparece, Cristo é a luz, Cristo é a terra. Aí vem o primeiro nível de vida, vida vegetal. É a primeira coisa que é produzida, que a terra produz. Amém? A vida vegetal é quando você aceita Cristo como teu Senhor e Salvador. Você desceu às águas do batismo, confessou Cristo, desceu às águas do batismo, e para você tudo é 10, você ainda não sabe de nada. Você é um vegetal. É o primeiro nível de vida cristã. Amém? Porque Deus diz, produz a terra toda a erva verde, toda a espécie, árvore frutífera, cada uma que contém a sua semente e assim por diante. Sim ou não? Está lá em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 9. Mais precisamente no 12, 13 e 14. Aí no 14, Deus nos ensina que é preciso subir o nível. Amém? E aí no verso 14 de Gênesis 1, ele vai dizer, haja luminares. Por quê? Porque para existir uma forma superior de vida, o Senhor precisa estar mais próximo de nós. Então eu não posso mais ser um crente que vem só no domingo. Eu tenho que começar a aprender mais, mergulhar profundo no discipulado. Aí eu deixo de ser um vegetal. Aí quando eu venho para o discipulado e começo a estudar, não é qualquer um que vai me enrolar. Aí eu posso ir lá no mundo, que o mundo não me contamina. É a vida aquática. É o segundo nível de vida que vem. A vida aquática. Onde é representada na vida aquática, por quê? Porque o sal das águas aquáticas não pode salgar os animais que lá habitam. Amém? Ou seja, você passou do nível de vegetal, você já está conhecendo um pouquinho da vivência cristã. O que acontece? A Bíblia te compara ao nível de vida aquático, onde as águas salgadas não contaminam os peixes que lá existem. Assim deve ser a vida do cristão. A partir do momento que eu aprendo, eu começo a praticar. E uma vez que eu pratico, a influência do mundo não entra mais em mim, porque Cristo habita em mim. Amém? Mas por quê? Olha lá, volta lá no 14 lá. O verso 14, Deus diz assim, haja luminares. Amém? Existe uma razão para isso. É Cristo representado ali, meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Salmo 1. Cristo é a luz. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Aí ele deixa o seu corpo na terra, tipificado também na lua, a igreja. Ou seja, eu preciso de Cristo e preciso da igreja. Agora fala para mim que pode ficar sem vir para o culto. Os desigrejados, né? Não preciso ter pastor. Miserável. Ó, Jesus falando assim, ó, as ovelhas estão perdidas como quem não tem. Se Jesus falou que precisa ter pastor, imagina os desigrejados aí que querem atualizar a Bíblia. É brava, né? É para acabar mesmo. Vamos lá. É necessário que haja crescimento para evoluirmos. Ou seja, Deus diz, já tem luz, mas Deus diz, haja luminares. Para quê? Para estar mais perto. O Senhor quer mais intimidade comigo e com você. Para que nós venhamos crescer e mudar de nível. Certo? No mesmo... vai lá para o verso 15, lá, do outro lado lá, Yuli, como você estava lá. Segundo nível. Verso 15 fala sobre a existência dos animais aquáticos. No mesmo 15, se não me falha a memória, a parte B do verso,
Fala sobre os animais aquáticos e depois diz assim: voem as aves sobre a face das águas. Se não me falha a memória, deixa eu pegar aqui. Não, é no verso 20. Lá no verso 20. Na parte B do verso 20, é que Deus vai dizer assim, ó, e voem as aves sobre a expansão dos céus, certo? Verso 20, Gênesis 1, vem o terceiro nível. Amém? Deus diz assim, ó, voem as águas sobre a expansão dos céus. Eu preciso evoluir. Agora eu sou um cristão que conhece um pouco e que eu não me misturo, embora ande no mundo, o que está no mundo não entra mais em mim. Agora Deus diz assim, você precisa evoluir um pouquinho mais. É o terceiro nível, que é as aves. Ou seja, não só posso viver no mundo e não me contaminar com ele, em meio a todas as dificuldades, as lutas, tribulações, aflições, agora, porque eu conheço mais de Cristo, eu agora posso voar sobre a expansão dos céus e sobre as águas. Porque eu estudo a palavra de Deus, ele me dá asas para voar como as da águia. Assim como ele é tipificado, que eu acho que não sei se eu lembro se eu falei essas referências, de Êxodo capítulo 15, do 13 ao 15, Deus fala que ele nos tirou do Egito com asas como as da águia. Então ele está falando dele mesmo, que nós precisamos evoluir a ponto de chegar a sermos como ele. Assim como ele, na priori, Gênesis 1, 26, o disse. Imagem e semelhança. Mas para isso eu preciso galgar esses níveis. Eu preciso estudar. Eu preciso de alguém que me oriente. Amém? Tem coisa que Deus vai te revelar, mas tem coisa que ele revelou para outras pessoas te ensinar. Amém? Isso devia escrever para você lembrar. Tem coisa que Deus vai te falar, mas existem outras tantas coisas que Deus vai usar alguém para te ensinar. Por quê, pastor? Para me ensinar humildade. Irmão, eu não sei tudo. Eu sento com pessoas que me ensinam. Vocês muitas vezes me ensinam. Talvez, muitas vezes não com palavras, mas com as atitudes de vocês. Eu sou muito observador. Eu conheço cada um aqui pelos seus cacuetes. Eu poderia dizer de cada um de vocês o que acontece quando vocês ficam sem graça, quando vocês ficam nervosos. Eu poderia falar de qualquer um. Outro dia eu comecei a falar para um irmão, não vou citar nomes aqui, mas eu falei de alguns de vocês aqui para o irmão, ele olhou para mim e disse assim, credo, não vai me imitar agora. Mas o pai tem que conhecer seus filhos. Amém? E isso aqui, ó, é a melhor coisa que tem para a gente se conhecer. Que eu estou te ensinando de uma forma informal, né? Sem os protocolos de uma reunião de culto tradicional, vamos assim dizer. E aqui eu estou escancarando para você quem eu sou na minha vida pessoal, porque da forma que eu interajo com vocês aqui, eu sou lá fora. Amém? Então olha lá, o terceiro nível em Gênesis 1, 20, parte B. Deus me faz elevar. E aí, quanto mais eu conheço Deus, mais eu preciso expressá-lo. Amém? Quanto mais eu conheço Deus, mais eu preciso expressá-lo. Eu falei para vocês que Deus nos faz ser como aves que voam sobre as águas da tribulação, sobre as angústias e aflições, assim como ele mesmo diz, eu vos tirei do Egito, com asas como a de águia. No Apocalipse ele também fala que vai cuidar até daqueles que ficam na terra. No Apocalipse fala, capítulo 12, ele diz que ele pega os que ficar com asas como águia e leva para o deserto, e lá ele vai sustentar. Olha que cuidado. Você falou para mim que ia ficar, né? Nem me fale, eu já repreendi. Amém? Vou esperar você anotar ali. Ó, aí existe a diferença, ó. Reino é recompensa. Salvação é de graça. Outro dia eu falei para um pastor aí. Outro dia eu falei para um pastor que salvação não se perdia. Ele só faltou me pular. Irmão, eu fiquei bem quietinho.
Aí ele começou a falar. Eu falei assim, tá, então tá bom. Se salvação se perde, o que você vai fazer com aquele versículo que Paulo disse aos romanos? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como é que você vai condenar aquilo que Cristo comprou? Irmão, fala para mim, então vamos rasgar esse texto, eu disse para ele. Ele, tá com tosse, varão. Jefferson, olha para mim. Se o João fizer qualquer coisa errada, o que você vai fazer com ele? Mas ele nunca vai deixar de ser seu filho. Por isso que nas parábolas Jesus diz que aquele filho que não obedece ou aquele servo que não obedece será castigado com muitos açoites, mas não será descartado. Mas pai não lança filho fora. Ou você vai jogar mel fora? Fala de novo essa palavra. Pai não lança filho fora. Tá vendo? Ou você vai jogar o Samuel fora, Josi? Vai lá. Gênesis 1:18, separação de luz e trevas. Se Deus separou, não queira unir. Irmão, às vezes a gente quer ficar do lado de pessoas que Deus já mandou a gente sair. Vou falar de novo. Às vezes a gente quer ficar do lado de pessoas que Deus já provou por A mais B que a gente tem que sair de perto. Pastor, mas se for familiar, pior ainda, sai de uma vez. Porque hoje gente para ter inveja é parente. O quê? Você acha que eu estou falando coisa errada? Estou falando por mim, irmão. Primeira coisa, quando eu vou lá para os meus lá, eles dizem assim para mim, nossa, ficou rico agora. Aí eu digo para eles, recebo em nome de Jesus. Aleluia. Jesus não disse que os inimigos do homem seriam os da própria casa? Quem sou eu para dizer que não? Ó a revelação aí, segura essa. Vamos lá. Estrelas. Vários tipos de pessoas na igreja. Amém? Que umas brilham mais, outras brilham menos. Por quê? Porque umas já subiram de nível, as outras não. Ah, o irmão quer aparecer. Você já está falando que ele está brilhando. É que ele subiu, você ficou. Fala para quem está do seu lado. O amor lança fora a inveja. Isso aqui é forte, ó. Para Deus não existe certo ou errado. Cristão não vive pelo certo e errado, vive pela vontade de Deus. Ah, irmão. Eu não vou conseguir terminar a aula. Eu tenho que contar, o Espírito Santo está coçando minha canela. Não, eu vou pregar sobre isso aí. Vai. Vamos pular. Pula lá, Yuli. Me ajuda aí também, Yuli. Você não quer saber de nada? Terceiro nível. Voem as aves, como eu disse para vocês, a parte B do verso 20. Deus nos dá asas, ali tem 2 S. Asas para passar por cima das águas. Aí tem as referências ali, ó. Que eu falei de Êxodo 19, que Deus nos tirou com asas. Ali também tem 2 S. Aí está ali as 2 referências. Isaías 30, 31, Êxodo 19, 4. Amém? Vamos, avante. Quarto nível. Aí, olha só, Deus começa a falar dos animais selváticos e domésticos. Produz a terra alma vivente. Produz a terra alma vivente. Ou seja, quando eu já estou nesses 2 níveis de ave do céu, eu já passei por esses níveis de vegetal para aquático, e depois para o nível de aves, onde as tribulações não mais me perturbam, porque eu vou e vou para mais perto de Deus. Ele me pede para agora fazer diferente. Agora você vai evoluir de novo. Você vai ser como os animais selváticos e os animais domésticos. Por quê? Vai aprender a viver em bando. Porque ser cristão sozinho, para mim, seria muito fácil. Agora, aprender a viver, conviver e viver com cada um de vocês é que é o problema. Aí, em algumas traduções, a Bíblia vai dizer, produza a terra enxames. Se você olhar no livro de Gênesis, você vai ver que a Bíblia vai falar enxames.
Vamos lá? Quem tem essa tradução aí para mim? Ó, enxames, ok? Em algumas traduções fala sobre isso. Então olha lá. Aí você vai aprender a viver em família. Aí ali é uma curiosidade que eu passei para vocês aqui aquele dia, certo? Pula isso aí, Yuri. Quem anotou, anotou. Quem não anotou, depois pede para a Yuri que ela mostra para vocês lá. E aí nós chegamos no 5º nível de vida cristã, que é o que Paulo chama de estatura de varão perfeito. Amém? Vamos encontrar essa referência? Yuli, vamos ver se você consegue encontrar mais rápido do que eu. Aí no aplicativo. Efésios 4:13, já achei. Bota na tela para mim aí, Efésios 4:13. Até que todos... Lê para mim, Pamela. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Ó, cheguemos aonde? Fala para quem está do seu lado, você vai ter que me amar. É o último nível. Você vai ter que conviver, Valdirene, comigo. Como é que diz o Zagalo? Vai ter que me engolir. Olha lá, ó. Unidade da fé. Por quê? Unidade da fé por quê? Por quê? Vou falar aqui, vocês vão lembrar da aula passada. Porque um Deus triuno nos formou, nos criou e nos formou para sermos igual a Ele. Então nós não podemos ser individuais. Quando Deus fala, volta a frisar, quando Deus diz não é bom que o homem esteja só, a tradução correta é não é bom que o homem seja individual. Não faz menção somente para a questão de procriação. O homem se juntar à mulher para ter a intimidade. Não. É que o homem não pode ser individual. Ele precisa viver com outras pessoas, com outros seres. Aí Paulo fala, até que cheguemos à estatura, à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Porque aí sim, quando eu represento a imagem e semelhança, eu posso dizer que conheço Deus. Quando eu sei viver em unidade, Larissa, aí que eu posso bater no peito e dizer, conheço. Olha lá, ó. A homem perfeito, acabaram-se os níveis, esse é o 5º nível. Isso está escrito tudo no livro de Gênesis, capítulo 1, ó. A medida da imagem e da semelhança. Coloca lá a referência de Gênesis 1:26 do lado desse versículo aí na sua Bíblia, para você não esquecer. Está tudo interligado, irmãos. Vocês não deram nenhum glória a Deus, eu estou tão chateado hoje. Está falando do molde. Imagem e semelhança. Quando você aprender a viver em unidade, quando você entender que você não pode ficar em casa sozinho no seu próprio entendimento, Salomão já falou sobre isso. Davi fez isso, Salomão fez isso. Moisés fez isso, pegou 70 anciãos para ajudar ele. Quando ele estava, ó, irmão, e essa revelação veio inspirada por Deus, mas veio para o sogro de Moisés. Moisés sofria, Moisés não tinha vida. Por isso que o sogro disse, que é isso que você está fazendo? O povo, aquela tripa, fila de gente assim, murmurando, reclamando. Cara, ora aí por mais pessoas para te ajudar. Você precisa entender que não é só você que vai liderar. Como? Varão, eu vou dizer para você que foi sogro, porque ele, lá atrás eles entendiam melhor do que eu e você que nós não devemos nos calar quando a responsabilidade é nossa. Vou falar para você que é casado, para você que ainda não é, segura isso aí, guarda no seu coração. Quando você tem que decidir na sua casa, quando a sua esposa manda você decidir, decida, não fique calado. Porque foi no silêncio de Adão que a serpente operou. Vou traduzir, vou falar de novo, vamos ver se a Yuli escreve. Quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus se cala, o diabo fala.
Muitas coisas aconteceram na sua casa porque você sabia o que Deus queria e você se calou. Seu covarde, sua covarde. Ai, é para mim ter paz em casa. Aí lá na frente colheu um sofrimento. É, viu? Eu te avisei, eu te avisei. Mas é assim que acontece, né? E o homem vem com aquela cara de cachorro abandonado, dizendo: não deu certo, né? Fazer o quê? Vamos começar de novo. Não é assim? Vou falar de novo. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus se cala, o diabo fala. Pastor, Deus não vai falar? Não, porque ele já deixou você para representar ele. Você não bate no peito, você não diz que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus? Aí não sabe responder quando te pergunta. Aí afrouxa. O lagiano não afrouxa. Se um lagiano não afrouxa, imagina um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não há negócio com o pecado. E posso falar mais ainda sobre esse assunto? Vou fazer um adendozinho aqui, um parêntese. Abra sua Bíblia em Gênesis 3. Eu vou falar. Não vou falar, vou pregar sobre isso outro dia. Irmão, não vou conseguir terminar hoje. Vocês não me ajudam? Não, isso aqui eu falo outro dia. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vai lá, Yuli, passa para adiante. É que nem o Jajá aquele do Zorra Total, lembra? Quem lembra? O Jajá e a Juju. Passa para adiante, mulher. Ela me conhece. Vai. No quinto nível, vamos lá. Olha lá. Aí eu fiz um adendo para falar sobre o reino de Cristo, que riqueza é natural, pobreza é resistência. Deus disse para o homem dominar, não deixe o medo e a dúvida dominar você. Isso é um adendo que eu fiz sobre reino. Porque desde a ordem de Deus foi domine o homem, né? Deus criou o homem para ser a sua representação na terra. Por isso ele disse, façamos a nossa imagem e semelhança. Para não sermos dominados por nada. Gálatas 4:1. Você é salvo, mas não vai herdar o reino que não pratica boas obras. Ai, coceira no canelo. Vai, diante. Filho de Deus, servo de Cristo. Isso aqui é forte. Irmão, entenda, você é filho de Deus, mas ainda aqui, servo de Cristo. De Cristo ninguém vem ao Pai. Exato. Ele veio como primogênito, subiu como irmão mais velho. Filho de? Servo de? Fala alguma coisa, Eliane. Você não fala nada. A Pamela não fala nada porque ela aprendeu tudo isso no ITQ. Ela, a pastora, a Valdirene. Daí para isso para elas não é novidade. Vamos lá. Gênesis 1:26, a primeira reunião da divindade. Deus conversando com o Filho e com o Espírito Santo. Vamos começar a aula? Vocês estão murmurando, então vamos para casa? Irmão, eu tenho tanta coisa para falar para vocês sobre Gênesis capítulo 1 ainda, Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 6. Lembra? Vocês não lembram, nem vou falar nada, senão vocês vão lembrar. Vocês não lembram, se vocês lembrassem eu ia falar, mas já que vocês não lembraram. Vocês deviam ter guardado no coração. Eu falei domingo. Ah, então depois eu vou te mostrar o relógio. Vocês querem saber agora do relógio? Mas nós não vamos entrar na aula, Val. Eu não vou terminar a aula, Val. Eu não vou terminar minha sequência. Não, daí vai semana que vem, daí faz o relógio.
O relógio do mundo de Noé. O relógio... Qual que é o relógio do mundo hoje? Israel. A nação de Israel é o relógio do mundo. Quando os olhos deles forem abertos, tchau, negão. Zerou o cronômetro. O relógio do mundo é a nação de Israel. Se a nação de Israel está bem, o mundo inteiro está em paz. Por que não tem mais guerra? Porque não tem mais guerra em Israel. Simples assim. Por isso que o salmista Davi diz, orai pela paz de Jerusalém. Enquanto tiver paz lá, enquanto não tiver nenhum ataque, no mundo inteiro tudo está bem. Começaram a atacar lá, as guerras desencadeiam em vários cantos do mundo. Irmão, ai, é tanta coisa, Espírito Santo. Aprendi um negócio sobre os signos na Bíblia. Você sabia que o signo está na Bíblia? Ah, outra hora eu conto. Vocês não querem saber de nada também. A hora que eu ensinar vocês sobre isso, vocês nunca mais vão fazer nem sequer piadinha disso. Vocês nunca mais vão querer saber sobre signo. Você também lia, cara de pau. Ó, eu não vou conseguir terminar a aula, mas eu vou falar sobre o relógio do mundo. Isso é top, é fantástico. Vamos lá então? Vamos lá, gente? Vamos continuar falando sobre o Gênesis 1:26. Depois eu falo. Eu prometo que eu falo. Vamos lá. Então vamos lá. Chegamos no ápice. Efésios 4:13. Bota lá na tela de novo, Yuli. Isso, que tem tudo a ver com isso aí. Olha lá. Até que cheguemos. Agora Deus diz, façamos o homem, o último nível. Amém? Que está interligado com isso aí, o que Paulo disse. Estatura de varão, imagem e semelhança de Deus. Não tem sexto nível. Esse é o último nível. Essa é a primeira reunião da deidade. Façamos. E olha só que coisa interessante. Na primeira reunião já falaram de você e de mim. Oh, glória. Primeira reunião. Deidade. 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 Coloca para mim na tela Efésios 3, 9 ao 11. Não. Deidade é o Deus triuno. Trindade é uma teologia que criaram para falar do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a Bíblia nunca fala trindade. A Bíblia fala divindade. Deidade é uma palavra para divinizar as três pessoas. Amém? Olha lá. E demonstrar a todos qual seja a... Façamos. Gênesis 1:26. Bota o 8 antes para mim, Yuli. Faz favor. Ó, a mim, ó o que Paulo está falando. A mim, o mínimo de todos, ou o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar, de conhecer, primeiro 3 anos e meio lá no Sinai. Paulo é o Moisés do Novo Testamento. 3 anos e meio estudando na Arábia, no Monte Sinai. O Monte Sinai fica na Arábia Saudita. 3 anos e meio, Jesus Cristo aparecendo para ele e dando essas revelações a ele. Por meio do evangelho, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Tudo que estava no Velho Testamento, ele falou no Novo. Só que, claro, uma forma mais erudita. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, falar sobre a reunião que foi feita.
que desde os séculos esteve oculto em Deus, que o corpo está lá. No princípio. E o verbo. Olha lá. Esteve oculto em Deus. Que tudo criou por meio de... A partir do primeiro molde, tudo foi criado. Vai, 10. Vou falar bem rapidinho para vocês não pegar mesmo, porque vocês não querem pegar nada hoje. Para que agora, pela unidade, para que pela... Não é para amanhã, é agora. Pela... O que é a igreja? Reunião de todos os irmãos. O corpo de Cristo. Não existe corpo de um dedinho só. Seja conhecida dos principados, ou melhor, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, que tudo aquilo que ele aprendeu com Cristo, seja conhecida dos principados e potestades, segundo o eterno, que no princípio. É plano de salvação e não acidente de salvação, porque o propósito foi estabelecido lá, ó, em Cristo, lá no início, antes de tudo. Irmão, é plano de salvação, não é acidente. Amém? Vamos lá. Aqui está falando, vou colocar o verso 12 para mim. No qual temos acesso com confiança pela nossa nele. Aí querem atualizar a Bíblia. Querem tirar um monte de coisa de Jesus Cristo. Eu já sei de algumas que eles querem tirar, mas vou ficar quieto por aqui. Presta atenção. Como é que você vai ter ousadia se você não sabe o que está escrito? Teologia, eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Na teologia, estudo aprofundado, sempre quando você quiser estudar sobre um assunto, na hermenêutica, fala-se sobre a lei da primeira menção. Tudo que você quer saber no Novo Testamento, você tem que ir lá para ver onde foi a primeira vez falado sobre aquele assunto. Se modificarem a Bíblia, se atualizarem a Bíblia, deixarem ela mais moderna, você acha que você vai conhecer o que está no princípio? Se em Efésios, capítulo 5, verso 30, está faltando metade dos versículos na maioria das Bíblias, imagina se eles atualizarem mais ainda. Tem Bíblias que, se não me falha a memória, acho que é Apocalipse capítulo 8, falta 11 versículos. Irmão, ó, é que nem a moeda virtual. Lembra? Quando inventaram o Bitcoin, falaram que era do Satanás, né? E o Pix agora que todo mundo já abriu conta? Ordem mundial. Uma moeda universal que vai valer para todo mundo. E todo mundo está fazendo conta. Se você abrir um aplicativo de banco, já está lá. Para você converter o seu dinheiro em Pix. Exato. Tá vendo? Só que ninguém percebeu. Tá todo mundo, não, vamos fazer Pix, vamos fazer Pix, vamos fazer Pix. Vão. Tá aí. Vamos lá? Vamos continuar. Vamos lá. Coloca Gênesis 1, 26 e 27 para mim na tela. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa, e domine sobre os peixes, aves, sobre todo o gado, toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus, a imagem de... Tá aí, estou provando para você que o Cristo veio antes. E criou Deus o homem à sua... A imagem de Deus o criou. Para ele criar, ele teve que olhar para outra coisa. Olhou para o corpo de Cristo. Homem e mulher os criou. Nunca diga que um foi criado antes que o outro. Tá aí.
Mesmo dia, mesma hora, mesmo instante, mesmo minuto, mesmo segundo. Amém? Então, por que Deus cria? Porque Deus quer entrar nesse homem. Deus quer interagir com ele. Deus quer se dispensar. Por isso que fala sobre as 3 dispensações. A teologia ensina 7, mas eu não me preocupo com as 7, porque a Bíblia fala de 3. Mistério oculto em Deus, graça e plenitude dos tempos. É o que está na Bíblia, eu prefiro ficar com isso. Ok? Porque Deus quer se dispensar, Deus quer encher eu e você. Pericoreses, na Seiva eu falei muito sobre isso. Um dentro do outro. Numa dança maravilhosa, perfeita, um interagindo com o outro. Amém? Vamos lá. Adão, então, como o nosso irmão André falou, lá atrás, o primeiro Adão é um tipo de Cristo. Amém? É a imagem de Cristo, que deveria representá-lo na terra, mas infelizmente o homem não fez isso. E Cristo também é um tipo de Adão. É o segundo, ou último Adão, melhor dizendo. Não existe segundo Adão. Existe o último Adão, primeiro e último. Acabou. E quando a gente fala segundo, a gente fala que tem uma possibilidade de um terceiro. E não existe essa possibilidade. É primeiro e último. Alfa e ômega. O princípio. Amém? Deixa eu ver aqui. Então Deus fez o primeiro corpo, fez o filho, com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Ó, irmão, se Jesus é Deus, como que ele foi criado? Se Jesus é Deus, como o nosso Rocha citou, João capítulo 1, como que ele foi criado? Cri, 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 cri. Se Jesus é Deus, como ele foi criado? Pensa, Jonathan. Jesus, como Deus, é incriado. Amém? Porém, ele faz um molde para representá-lo. E Jesus é Deus, é incriado. Exato. O tabernáculo são várias representações de Cristo, de Deus, daquilo que há nos céus, visíveis e invisíveis. Como Deus, ele é incriado. Porém, na sua criação do cosmos, certo? Na criação do cosmos, ele faz primeiro uma imagem para que ele pudesse entrar. Gerados por Deus. Deus é gerador de espíritos. Amém? Diga. E como Deus é incriado, ele é. Isso. Irmão, quantos aqui ouviram a expressão Deus habita na eternidade? Levanta a mão. Deus não habita na eternidade. É a eternidade que habita em Deus. Ele aparece para nós de várias formas. Conforme você precisa, ele aparece. Complexo de homens, né? De pai. Exato. Antes de criar o homem, o Adão, o Senhor cria um modelo. Ele cria Jesus. O barro, o Jesus. Barro, o seu corpo. Antes de criar Adão, volta a frisar o que eu falei agora há pouco. Antes de criar Adão, Deus cria primeiro um molde. E a partir desse molde, ele cria Adão. Esse primeiro molde é o corpo de Cristo. Então, antes de criar qualquer coisa, Deus já criou o corpo dele. Ele já pensava em mim e em você. Agora cabe a você decidir em qual dos corpos você vai estar, no corpo do primeiro ou do último Adão. Exatamente, louvado seja Deus. Resumidamente é isso aí. Nós já saímos com certificado de garantia. Isso é tremendo, irmão. Remidos, já saímos remidos. Amém? Louvado seja Deus. Como espírito, ele não tem imagem, certo? João 4, 23 e 24 diz que Deus é espírito.
Os demônios hoje. Ó, para um anjo tentar entrar num corpo de um ser humano, só se houver uma missão específica muito séria. Pode entrar. Como assim? Sim, o anticristo. Amém? É, foi. Já, já. Vou falar para você o que eu falo para todo mundo. Todo mundo fala para mim que tem medo do apocalipse. Por que temer o apocalipse se você pode viver uma vida correta hoje e não passar pelo apocalipse? Diga. Que? Tá na Bíblia? Não ou sim? Exato, 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 exato. Esvaziado da sua glória, do seu poder e da sua majestade. Nos 30 anos. Hã? Claro que é. Ele é a mesma pessoa, porém se apresenta de formas diferentes para alcançar o ser humano caído. Lembra do filme A Cabana? Os três não eram um? Me perdoe, eu não estou lembrado. Mas agora eu estou te esclarecendo. Eu não estou lembrado, sou sincero. Eu não estou lembrado. Agora você fala para ela para assistir as aulas, já que ela não está aqui. Fala para ela assistir no YouTube. Então fala para ela perguntar para o pastor dela. Vamos lá? Vamos lá, gente. Vamos adiante. Então, primeiro, presta atenção. Então, primeiro, Deus cria o corpo de Cristo, Cristo Jesus, homem. E a partir desse momento, dessa imagem, ele cria o corpo de Adão, do primeiro homem. Amém? Que habitou essa terra. Por isso que eu falo para vocês que não é não é acidente de salvação, é plano de salvação. O que eu estou explicando para vocês aqui, da forma que eu estou explicando, talvez vai ser difícil vocês ouvirem de novo. E vocês já podem ensinar muitos, inclusive pastores que tem por aí. Por isso que é necessário, se faz necessário que você anote todas essas referências. Porque as pessoas vão te questionar e vão perguntar para você sobre essas referências. Amém? Então você não pode falar daquilo que você só ouviu. Você tem que falar daquilo que você ouviu e daquilo que você viu aqui, ó. Você conferiu na palavra. Por isso que eu amo Paulo aos Bereanos, se não me falha a memória, acho que é Atos 17 ou Atos 22, que ele fala que tudo que ele falava os bereanos conferiam. É isso que é discipulado. Eu falo e vocês conferem. Amém? Aleluia. Exato, mas o ser humano não quer conhecer ele, não quer passar os níveis. Assim, ó. Não, presta atenção. Plano de salvação. Salvação é de graça e por graça. Ele já fez antes da fundação do mundo. Porém, lembra Mateus 13, 27, que eu falei para vocês sobre a parábola? Quando Jesus começa a falar sobre reino, os discípulos perguntam, mas mestre, por que o senhor fala em parábolas para eles? Jesus disse, porque a vocês, discípulos, é dado conhecer os segredos do... Salvação é para todo mundo, mas reino é para quem quer. Quem vai praticar as boas obras, porque, irmão, reino é recompensa. Salvação é de graça, mas reino é recompensa. Reino é para quem faz a vontade. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 7, 21. Vai. Joga para mim na tela, Mateus 7, 21. Ó, só o 21. Vamos lá.
Lê para mim, Buga, em alto e bom som, devagar. Entrará no? Não salvação. Continua. Ó, para entrar no reino tem que fazer vontade. Você está fazendo qual vontade? A tua ou a de Deus? Exato. Para cristão não existe certo e errado, existe a vontade soberana de Deus. Mas o amor é a vontade de Deus. Entendeu? Mas você ama. Vai mentir na igreja? Mas com o amor eros. É diferente. Tem o amor eros, o filéu que é de amigo, o eros que é de marido e mulher. Escute, presta atenção. Existem 3 tipos de amor. O filéu, que é a amizade, o eros, que é de marido e mulher, e o ágape, que é o amor de Deus. E tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. 1 Coríntios 13. É desse amor que Deus está falando. Ele está nos ensinando a viver isso hoje. Só que sabe o que nós queremos? Nós empacamos no 4º nível. Porque quando é para viver em rebanho, é para manifestar o amor. Mas é isso que está acontecendo agora. Por que o amor é escasso? Porque agora você pode ficar em casa e assistir aula online. Mas como é que você vai amar um irmão que está lá no Japão? Fala para mim, se você não interage com ele. Como é que você vai me suportar se você não convive comigo? Louvado seja Deus por reino. Entendeu? Presta atenção. Como é que se diz que você ama se você não vem para a igreja? Se você vê, às vezes tá só a Valdirene aqui de diaconisa hoje, ela e a Gabriele. Como é que você vai dizer que você ama se há uma manifestação do Espírito Santo? Você só vê e não ajuda. Ah, mas eu não vou fazer porque isso é serviço do diaconato. Quem disse? Deus te deu a visão e te deu a missão. Tem um papelzinho no chão. Ah, eu não vou deixar para o pessoal que limpa a igreja. O pessoal que junte. Se você viu é porque é para você juntar. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Mas daí você não é humilde. Em todos os âmbitos. Eu estou dando um exemplo da igreja, porque aqui é mais fácil para você entender. Mas o que você está aprendendo aqui, você tem que levar lá para fora. Amém? Exato, com todos os defeitos nós aprendêssemos a conviver. Isso é amor perfeito. Porque Deus, eu e você, com todos os nossos defeitos, Ele ainda quer estar em nós. Ó. Ele está nos ensinando a amar. Só que nós não queremos passar para o 5º nível. O 5º nível é o amor. E o amor se manifesta de todos. Ó, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Olha só, querido, como nós somos. E nós somos hipócritas de dizer que amamos. Sim ou não? Diga. Se eles fizerem a vontade, vão para o reino. Se eles não fizerem a vontade, salvação. Não, Jesus já salvava antes disso. Jesus já salvava antes da lei. Eu não estou ensinando vocês sobre isso? Exato. Jesus já salvava antes da lei. Por exemplo, quando tirou o povo do Egito, já salvou. E queria que eles fizessem a vontade. Mas eles não fizeram. Eles preferiram regra do que fazer a vontade. O que você quer? Fazer a vontade ou ter regra? Mais fácil? Deus que me perdoe. Não é? Olha o que dizem aí fora, que regra foi feita para ser quebrada. Não. Não, porque eles têm a tradição. E a tradição invalida a palavra. Invalida o mandamento. Jesus falou sobre isso.
invalidam a palavra. Como assim? A lei existe. Só que como é que você vai cumprir? Ó, presta atenção. O que que a lei diz? Descansa um dia na semana e entrega ele para Deus. Quem aqui fica um dia inteirinho só adorando a Deus? Levanta a mão. Como é que você vai cumprir a lei, gente? Nem eles. Porque eles ainda vivem naquele negócio do fazer o bem no sábado. No sábado não se faz nada. Se tiver alguém pro lado de fora da casa, não se pode ajudar. Aí eu mostrei para vocês o que é o sábado. Está escrito lá na carta aos Hebreus. Quem estava no discipulado deve ter anotado aí nas suas anotações. Que o nosso sábado é hoje. Está muito claro isso na Paulo falando aos Hebreus. Diga. Os olhos serão abertos. Jesus disse que se você tropeçar num i da lei, já tropeçou em toda a lei. Eles serão julgados pela lei. Eu não posso falar deles agora, mas daqui a pouco os olhos se abrirão. Os olhos deles só estão fechados por causa de mim e de você hoje. Poucos têm boas obras. Ó, Deus disse que era para trazer todos os dízimos à casa do tesouro, certo? Hoje eles não podem fazer isso. E aí? Já estão quebrando a lei. Tá vendo, irmão? Como o negócio é viver pela graça mesmo, pelos princípios, pela vontade de Deus. Julgados. Difícil de dizer. Porque pela lei ninguém é salvo. Está na Bíblia, gente. Confessa Jesus como Senhor e Salvador. Exato. Ó, o fato de ser da promessa... Yuli, povo escolhido tem que escolher a Deus. Entendeu? Quando Jesus manda ele subir o monte, Êxodo 19, eles escolheram Deus? Não, eles escolheram Moisés. Exato. Oi? Ei, Yuli, não é só por eles, é por qualquer pessoa. Para que clareie a luz de Cristo. Tem que orar por todos. Buga, assim, hoje existe missionário espalhado por toda a parte do mundo. Hoje existe televisão praticamente em todas as partes do mundo. Existem aqueles que não querem. Então, se foi para... Não, hoje foi para o Carlos aqui, o Cacau. Ele estava me fazendo esse tipo de pergunta e eu falei para ele, o problema é que tem gente que não quer aprender. Por mais que você fale, não, eu já tenho minha religião. Olha o que eles dizem, religião. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês baseado nisso. Quem aqui sabe o que é religião? Segundo a Bíblia. Cuidar dos órfãos e das viúvas. Quem é que cuida dos órfãos e das viúvas aqui? Essa é a verdadeira religião, irmãos. Aí os caras falam, que eu tenho minha religião. Tem nada. Nem sabe o que é caridade. Acho que caridade é da esmola. Esmola não é caridade. Exato. Aí, tá procurando o versículo aí, Yuli? Sobre religião? Vamos ver o que é a verdadeira religião. Segundo Cristo. Deixa eu achar aqui.
Vamos lá. Para de chutar e vai atrás aí. Religião. Isso. Vai lá. Tiago 1,27. Põe na tela. Olha lá, ó. Olha lá. Suelen, lê. A religião e sem mancha, sem defeito. É o quê? Ó, nas suas. Se você já não ajuda quando eles estão bem, imagina quando eles não estão. Vai. Mas quem aqui não falou um palavrão? Não fala palavrão. Levanta a mão. Mentira. Qualquer palavrão, tem depende de palavrão. Ó, Jesus disse que aquele que guarda a sua língua mantém-se incontaminado. Mas como é que vai guardar a língua? Ó, por exemplo, na sua mente, eu vou chutar aqui algumas coisas que eu falho, que eu erro. Às vezes eu olho para minha esposa, quando ela acontece qualquer coisa com ela, digamos assim, que ela tropeçou, fez qualquer coisa, eu digo, um monte. Eu estou falando um monte, mas na minha cabeça pode ter outras palavras. E o pecado se origina onde? O falar só consuma. Para quem está à minha volta, porque aqui dentro já consumou. Quer viver pela religião? Tá aí, ó. Por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz, apta para discernir todos os pensamentos do homem. Amém? Essa é a verdadeira religião. Irmão, não vai dar para mim terminar. Mas eu vou falar para vocês sobre o relógio do mundo. Pode? Tenho 15 minutos para isso até as 10 horas. Amém? Vamos lá. É bem top isso aqui. É rápido, top. Se você não der um glória a Deus, semana que vem eu não venho. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo. No livro de? Claro, Gênesis. Vamos lá. Irmão, Gênesis 6:6. Vamos lá. O relógio do mundo relógio do mundo antes do dilúvio. Põe essa frase na tela aí, Yuli. O relógio do mundo antes do dilúvio. Vamos lá. Gênesis 6:6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Irmãos, coloca isso aí para mim, Yuli. Agora volta ao capítulo 5, verso 29. Em algumas Bíblias está assim, ó, igual a minha. Aqui está o Gênesis 6:6 e aqui o 29, ó. Certo? Esses dois versículos estão intimamente conectados. Olha lá. A quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca das nossas e do trabalho de nossas, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Presta atenção. O que significa Noé? O próprio versículo está falando: consolo, conforto e alívio. Amém? Então, vamos lá. No capítulo 6, verso 6, a palavra é arrependeu-se, certo? Bota lá, Yuli. Capítulo 6, verso... Você vai ter que ficar trocando aí toda hora, tá bom? 6:6. Olha lá. Arrependeu-se. Só que no hebraico, querido, no hebraico, a mesma palavra para arrepender-se é a mesma palavra alívio e conforto. Deixa eu pegar aqui na minha agenda que eu fechei ela aqui. Deixa eu ver aqui. Onde é que tá?
Não, calma aí que eu já vou traduzir para você. Deixa eu ver aqui. Ó, a palavra, o termo hebraico para Noé e arrependeu-se é a mesma na vertente hebraica, é a mesma. O nome da palavra é Ienahem. Ienahem, que significa consolo, alívio, da mesma coisa. Certo? O problema, lembra que eu sempre falei para vocês do ditado italiano, que todo tradutor é um traidor? O problema é como a Bíblia foi traduzida. Por isso que quanto mais nós estudarmos, mais nos aprofundarmos, mais a gente vai conhecendo da verdade. Porque a gente sabe que Deus não se arrepende. Por quê? Volto a frisar. Não é acidente de salvação, é plano de salvação. Então, se Deus de fato se arrependesse, seria acidente de salvação e não plano de salvação. Amém? Então, presta atenção. A mesma palavra Noé e consolo que aparece lá no 5:29, aparece aqui no arrepender-se. Sublinha aí na sua Bíblia, no verso 29. No verso 29, sublinha para mim, ou circula aí na sua Bíblia, ou pinta, não sei o que você vai fazer. Se alguém precisar de um destaca-texto, para você marcar essas palavras na sua Bíblia, eu tenho aqui. Olha lá, circule, sublinha essas palavras. Noé consolará, obras e terra, lá no final do verso 29. Certo? Sublinhe, circule, faça alguma coisa aí. Pinte, não sei o que você vai fazer. Noé e consolará é a mesma coisa, porque consolará é o significado de Noé. Amém? Só para você entender. Obras e terra. Essas 4 palavras no verso 29. Na verdade são 3, né? Que consolará é o significado de Noé. Amém? Agora vai lá para o capítulo 6, verso 6. São as mesmas palavras. Capítulo 6, verso 6. As mesmas palavras. Arrepender-se ali. Se você quiser puxar assim uma flechinha para o lado e escrever alívio e conforto, é a mesma tradução. Certo? E é o mesmo Noé e consolo que aparece no verso 29. Sublinha essa palavra aí, arrependeu-se. Daí faz uma flechinha para o lado e escreve aí que o significado de arrependeu-se aí, na verdade, é Ienahem, alívio e conforto. Certo? Aí você vai sublinhar também o verbo fazer ali, que está na palavra feito, de haver feito. Sublinha o circule feito ali, ó, que é a mesma questão, obras, do verso 29. Amém? O verbo é o mesmo verbo também no hebraico. Obras e fazer é a mesma coisa. Certo? E daí a palavra terra que aparece ali também. Ó. Olha que gente chique. Meu Deus do céu, dá até enche os bolsos de orgulho. Olha lá. Certo? Os 2 versículos estão intimamente ligados. Se nós fôssemos traduzir, na verdade, Deus não está falando em destruição. Nesse verso, Deus está falando de um recomeço. Certo? O que para nós foi traduzido como Deus se arrependendo de haver feito o homem, na verdade o versículo correto, 6, está dizendo assim, que Deus vai trazer alívio e conforto para a humanidade, apesar do que eles fizeram. Das obras más que eles fizeram. Certo? O que para nós é destruição, para Deus é recomeço. Então trará o Senhor alívio e consolo para a humanidade, embora suas obras sejam más. Quando Deus pensa no dilúvio, Deus não pensa em destruição, Deus pensa em recomeço. Deus estava dando uma nova oportunidade para a humanidade. Certo?
Deus estava dando uma nova oportunidade para a humanidade a partir da vida de um justo, Noé. Certo? Noé, o homem justo. Ok? Depois eu vou voltar a falar sobre esse homem. Atenta comigo, marca aí na sua Bíblia. Deixa eu ver aqui onde é que está. Capítulo 7, verso 11. Circula aí o verso 11. E as primeiras 3 palavras do verso 11 do capítulo 7. Olha lá, as primeiras 3 palavras. No ano 600. Sublinha isso aí, circula, pinta, não sei o que você vai fazer. Presta atenção. É de suma importância que você entenda isso aí. No ano 600 da vida de Noé, veio o dilúvio. Sim ou não? Sim ou não? Mais forte. Estão me entendendo? Estou perguntando porque eu quero que vocês me entendam, para você não ensinar errado depois lá fora. Aliás, isso aqui não dá para você ensinar para qualquer cabeça. Certo? Havia um relógio no mundo. Quando Deus intenta fazer alguma coisa, ele coloca um cronômetro. Certo? Como eu falei para vocês, o cronômetro do mundo hoje é Israel. O relógio do mundo. Certo? Presta atenção. Vamos lá para a genealogia. Capítulo 5. Verso de número 20. Verso 20. Gênesis 5, 20. Olha, está escrito assim. E foram todos os dias de Jered, ou Jared, em algumas traduções, 962 anos e... Certo? Agora vai falar sobre Enoque, o filho dele. Né? Lá no verso 18 fala que Jered viveu 162 anos e gerou Enoque. A partir do verso 21 está falando de Enoque, certo? E viveu Enoque 65 anos e gerou que significa... Não, olha para mim, olha para a sua agenda, que você já deve ter isso aí anotado. Por isso que eu falo que você tem que anotar. Sua morte trará. Mas existe uma outra vertente para o significado do nome Matusalém. As duas estão corretas. A língua hebraica é fantástica nos detalhes. Outro significado para o nome Matusalém é quando ele se for, virá. Enoque também significa, Matusalém também significa quando ele se for, virá. Certo? Todos os nomes nessa sequência não são por acaso. Seus significados também não são. Tudo é indicado por Deus. Certo? Então, imagina você. Enoque, sua esposa engravida. Ele vive 65 anos. Sua esposa engravida. Quando ele vai dar o nome para o filho, Deus manda colocar o nome de... Que significa... Quando ele se for, virá. Imagina Deus mandar você dar um nome para uma criança com um significado dele. Um significado desse. Logo você vai pensar, tem algum motivo para Deus mandar eu colocar esse nome. Ó Enoque pegando as coisas muito mais rápido do que nós. Espera aí. Eu preciso andar com Deus, porque no dia que esse menino morrer, alguma coisa vai acontecer. Esse menino passou a ser o relógio do mundo. O cronômetro do mundo. A partir desse momento, Enoque começa a andar com Deus. Eu vou andar com Deus porque é melhor estar com Deus. Se acontecer alguma coisa, que esse menino morra longe de mim, pelo menos eu estou com Deus. E Enoque anda com Deus 300 anos depois disso. E ele andou tanto com Deus que Deus o arrebatou para si. Certo? Enoque foi com Deus e o filho ficou. Certo? E o filho ficou, e as gerações foram vindo, e ninguém foi percebendo isso. Ninguém percebeu isso. E talvez o próprio Enoque não tenha falado ou deixado um legado para outras pessoas. Por causa do nome Matusalém.
Olha comigo, quer ver? Ó? Verso de número... deixa eu ver aqui. Verso de número 27. 5:27. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Agora, você que tem sua agenda aí, vai fazer uma conta comigo. Vamos lá. Vai fazer uma continha aí comigo. Presta atenção. Verso 25. Põe na tela para mim o verso 25. Ó. Presta atenção. Matusalém viveu faz aí, 187. Eu vou fazer aqui, ó. Matusalém. Quantos anos? E 87. Faz assim que nem eu estou fazendo. Ok? Viveu 187 anos e gerou a Lameque. Vamos lá, coloca o nome aí. Lameque. Lameque viveu quantos anos? Faz aí. Presta atenção. E Matusalém continua vivendo, certo? Agora vamos lá. Verso 28. Verso 28, põe na tela. E viveu Lameque 182 anos e gerou um. Qual o nome do filho? Noé. Ó, e esses dois continuaram vivendo. Sim ou não? Sim ou não? Agora vamos lá. Capítulo 7, verso 11. O que está escrito aí? No ano 600. Soma isso aqui para mim. Soma isso aí para mim. Hã? Quanto? O que está escrito lá no capítulo 7, verso 11? Lê mais alto. Naquele mesmo dia. Dia do quê? Da morte de Matusalém. Não, você não entendeu. Não pegaram. Matusalém era o relógio do mundo para acabar no dilúvio. Qual o significado de Matusalém? Quando ele se for, o que eu não sei, mas vou andar com Deus. Foi o pensamento de Enoque. E se esquece de viver. Vai acontecer, olha o pensamento de Enoque. Vai acontecer alguma coisa quando esse menino morrer. Antes que aconteça, vou andar com Deus. Esse é o pensamento nosso hoje. Não se preocupe com o Apocalipse, se preocupe em andar com Deus. Porque quando acontecer, você vai estar dentro da arca. Exato, nós não sabemos quem é o Matusalém. Romanos capítulo 11, Marcelo, não esqueça, quando o último entrar, o cronômetro zera. Capítulo 11. Irmão, ó, nasceu o nome Matusalém, ele recebe o nome de Matusalém, quando ele se for, virá. Sua morte trará. Os dois significados é a mesma coisa. Sua morte trará o quê? Não sei. Mas antes que traga, vou viver com Deus. Vou andar com Deus. Exato. E de tanto andar com Deus, 300 anos andando com Deus, Deus disse, não, você vem. Exato. O que é precioso vai antes. O rapto. O arrebatamento foi Noé. O Rocha não dá glória a Deus porque ele já sabia disso.
A Eliane já viu isso lá em Curitiba, daí ela também não fala nada. Ela fica tranquilo. Quando que aconteceu o dilúvio? Olha lá. Quem pode ler para mim alto e bom som? No mês, faz questão de dizer mês, dias, porque era o dia da morte desse menino, que agora já não era mais um menino. Sua morte trará o quê? O dilúvio. Quando ele se for, virá o quê? O dilúvio. E só um se preocupou em caminhar com Deus. E creio eu que nesse meio tempo, talvez o próprio Matusalém tenha ensinado o seu neto, dizendo, ó, o significado do vô é isso. O pai colocou, mas não sei porquê. E não é, ó, peraí. Se o meu bisavô falou, eu tenho que fazer alguma coisa de diferente. Ó, presta atenção. Só esses dois aqui. 369. Só que ele viveu 365. Enoque. Enoque na terra viveu 365. Então isso quer dizer que não deu tempo de conhecer Noé. Talvez Lameque, que conheceu Enoque, tenha ouvido seu avô dizer: meu neto, vai acontecer alguma coisa, porque foi profetizado na vida do seu pai. Seu pai é incrédulo, mas você tem que crer. Não é assim? O filho nunca escuta a história que o seu pai conta, mas o neto escuta. Morreu no dia em que aconteceu o dilúvio. Morreu e aconteceu o dilúvio. Está escrito, ó, naquele mesmo dia se romperam, porque a morte dele é que traria. Sua morte trará. Quando ele se for, virá. Deus está fazendo um recomeço. Deus quer retirar a maldição da terra e dar uma nova oportunidade para a humanidade. Exato. É por isso que eu pedi para vocês fazerem a conta. No ano 600 da vida de Noé, aqui ó, no ano 600 é que ele morreu. Exato, mas eu coloquei as referências para vocês ali. Você não fala nada porque você já sabia, né? E aí... Fala alguma coisa, Dedé. Você já sabia também, né? É, que a Pamela já sabia, por isso que ela não dá glória a Deus. Mas você sabia que aquele filme de Noé fala muito mais verdade do que muitos pastores por aí? Por quê? Porque a maioria dos pastores fala assim, ó o que os pastores falam. O versículo está ali na tela. Ó o que os pastores falam. Quando Noé entrou na arca, choveu. Mentira. Noé entrou na arca e ficou 7 dias na terra. A seco. Outra coisa que o tradicional fala, sai de mim, tradição. Ó, no dia em que Noé entrou na arca, choveu. Mentira, romperam-se as águas, saíram de baixo para cima. O filme mostra muito mais verdade do que muitos pastores que preferem não ler a Bíblia. E ainda chama o filme de herético. O filme tem muito mais verdade do que na cabeça de muito pastor. Ó, romperam-se todas as fontes do... Primeiro a água veio de baixo para cima. Depois de cima para baixo. Maria, você não fala nada porque eu sei que você já sabia, daí então eu estou tranquilo. Noé, o relógio do mundo. Não. A terra foi maldição até a morte de Cristo. Porque Deus amou o mundo
que deu o seu Filho unigênito. O mundo, não o ser humano. O ser humano, o mundo foi remido, toda a criação foi remida no dia que Cristo morreu. Só o ser humano que não. A espada fincada na terra para livrar da maldição. Ele se fez maldição por nós. Para pagar um preço que nós não poderíamos pagar. O Apocalipse no Gênesis. Amém? 10:15. 10:05. Falei, ó, eu tinha mais coisa para falar sobre Noé, mas você não aguenta mais mesmo? Vamos orar? E eu não pude nem terminar minha aula. Ó, presta atenção. Eu tinha que falar mais para você sobre essa questão de recomeço. Eu provo para você na Bíblia que para Deus é recomeço. Eu continuo provando pelos textos bíblicos. Vou abrir seus olhos para essas revelações. Nunca mais pense que Deus estava destruindo a terra. Muito pelo contrário, Deus estava dando uma oportunidade para a humanidade de recomeçar, porque a humanidade não sabia como recomeçar. Ai, dá uma coceira na canela para falar. Não posso falar, porque isso aqui demora mais. Tinha que ter pelo menos mais umas 3 horas. Coloca as 2 mãos à altura do seu coração, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, a Deus, pelo privilégio de estarmos aqui, ouvirmos, Senhor, esses ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, ó Deus, por todas as pessoas, meu Pai, que têm fome e sede da tua palavra. E também, Senhor, te louvamos uma vez mais, porque o Senhor disse, aquele que tem fome, vem a mim, aquele que tem sede, vem a mim e beba. O Senhor é o pão da vida, o Senhor é a água da vida. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Que esse conhecimento, Pai, fique arquivado na nossa mente e sempre que for preciso, Espírito Santo de Deus, nos traga a memória. Em nome de Jesus, para que saibamos responder a todos que perguntarem a razão da nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Amém? Segura na sua mão o dízimo, a oferta. Quero orar por você. Levante suas mãos aos céus. Tendo ou não uma oferta para consagrar nessa noite, nós vamos declarar a bênção de Deus sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós queremos nesse momento, Senhor, te agradecer uma vez mais por esse tempo de oportunidade. E queremos também, ó Deus, glorificar a Ti, ó Deus, pela vida de cada um dos Teus filhos que são fiéis a Ti, que cumprem a Tua vontade, dizimistas e ofertantes da Tua casa. Alguns já consagraram, outros ainda vão consagrar, Senhor, e nós te louvamos pela Tua fidelidade. Por isso, Pai, como ministro da Tua palavra, eu quero declarar sobre a vida de todo aquele que é fiel, Senhor, a Ti, a Tua bênção, os céus abertos, as janelas dos céus abertos, em nome de Jesus. Amém. Sai do seu lugar, venha receber a unção, venha consagrar o dízimo, a oferta em nome de Jesus. Você vê quanta coisa, amados, a genealogia esconde. Quanta coisa a genealogia esconde, né? Por isso que eu digo para você, posso desligar aqui, né?